mais aqui uma aula aqui no Aprendendo com Henrique de Andrade. Eu sou o Henrique de Andrade e para quem não me conhece, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos lá. Eu também tenho um outro canal chamado Henrique de Andrade, que eu faço coisa de entretenimento e várias coisas lá. Se você não conhece, vai lá e se inscreva, que eu vou ficar muito feliz. E hoje eu vou vir falar de erros que todo mundo comete na língua portuguesa. Brasileiros, seja pessoas de outro país, seja todo mundo, porque não sabe distinguir muito bem algumas coisas. E como falar também, né? Porque erro de português todo mundo tem. E a língua portuguesa é uma língua muito difícil, né, meus queridos? Então, se vocês já gostam do assunto, deixa o like, se inscreva no canal, entre nas minhas redes sociais, que é facebook.com Henrique de Andrade, Henrique de Andrade Oficial lá no Instagram. Vai lá, veja minhas fotos, veja tudo que eu posto e é isso. Então, vamos começar o assunto? Vamos, gente. Então, eu vou começar a falar sobre esses erros comuns de português que todo mundo tem, né? Na verdade, todo mundo erra, sem perceber às vezes. Às vezes a gente tá falando assim e sai de supetão. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. Não vai ser um vídeo muito grande, espero que não seja, mas espero que vocês gostem e compartilhem para todo mundo. Então vamos lá, primeiro, mas e mais. Então esse é o primeiro que eu sempre vejo, até nas conversas de WhatsApp, no grupos, seja onde for, eu vejo muito a questão do mais e mas, porque as pessoas não estão sabendo distinguir muito. Eu só vou definir rapidinho o mas e o mais. Para todo mundo vai entender nessa situação, e acho que muita gente já deve ter visto publicação no Facebook, deve ter visto publicação em vários lugares falando do uso do mais e mas, porque muita gente erra ainda por besteira, erra ainda por não saber distinguir muito bem um do outro. Então vamos lá? Mas é o que dá porém às coisas, ou seja, ele é o porém de tudo. Mais é quantidade. Pronto, isso já é o suficiente. Mais é o porém de alguma coisa, e o mais está indicando uma quantidade de algo, ou seja, hoje eu estou mais triste, então mais está ali no meio. Então o mais com i é para indicar quantidade e o mais porém. Então toda vez que você quiser dizer em quantidade, então você coloca o mais com i. E quando você quiser explicar um porquê ou porém de alguma coisa, você coloca o mas, entendeu? Querendo explicar alguma coisa do tipo. Então vamos pro segundo. Então segundo, mal com L e mal com U. Bom, muita gente que eu vejo até em conversas também no WhatsApp, seja em vários lugares eu vejo as pessoas usando mal com L e mal com U. Bom, vamos lá. Mal com L é o oposto de bem. E mal com U é o contrário do bom. Ou seja, é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa difícil de saber. É só vocês gravar isso. Mal com L é o oposto de bem. E o mal com U, contrário de bom. Só isso. Isso você vai gravar em 1, 2 na cabeça, no estalar dos dedos. Terceiro, para mim e para eu. Bom, para mim e para eu. Então, ou seja, isso aqui eu vou dar uma lida aqui no roteiro, porque eu coloquei até uma frase, se eu não me engano. Eu acho que eu coloquei mesmo. Coloquei uma frase. E vamos lá. Para mim e para eu. Muita gente usa de uma forma, não tecnicamente não está errado, mas pode ser que na forma de usar também fique meio estranho. Os dois podem estar certo, né? Então vamos lá. Frases com verbo deve usar para eu. Por exemplo, Henrique trouxe um presente para mim. Ou seja, aqui, nesse exemplo, tá certo. Para mim tem que ser usado nessa parte. Porque, ó, quando você for escrever uma frase e tiver um verbo, por exemplo, com essas palavras para mim e para eu, então, ou seja, você vai ter que, quando você for escrever uma frase e tiver um verbo, você vai ter que colocar, quando você for ter um verbo na frase, vai ter que colocar para mim. Ou seja, o para mim vai estar perto do verbo ali. Então, ou seja, para mim. Por exemplo, Henrique trouxe um presente para mim. Eu sou o Henrique, eu trouxe um presente para mim mesmo. Então, trouxe um presente, então trouxe para mim, entendeu? Eu trouxe alguma coisa. O verbo tá aqui, eu não trouxe, entendeu? Então, para mim. O para mim tem que estar aqui, porque tem o verbo aqui, então para mim entra no meio disso aqui. Bom, agora no próximo. Exemplo. Laura pediu para eu assistir os vídeos dela. Bom, nessa parte aqui, para eu assistir o vídeo dela, então ela pediu para eu assistir um vídeo dela. Então está se referindo a mim, entendeu? A mim, ó, aqui já viu, você viu a questão do mim aqui, né? Então, para eu assistir o vídeo dela. Então, aqui é muito fácil, nessa questão do para eu e para mim. Então, ou seja, para mim, perto do verbo, toda vez que tiver uma frase que você for escrever, tiver o verbo, na verdade, ó, trouxe, você vai ter que colocar o para mim, e o outro seria para eu, alguém te pediu alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa pra você, pede alguma coisa, você fala para eu, entendeu?
meio confuso, né? Mas depois com o tempo pode ser que eu dê uma explicação meio errada aqui no fim, mas pode ser que depois vocês entendam um pouquinho. Só por favor não dê dislike, tá? Por causa disso, porque erros acontecem. Vamos pro próximo? O próximo aqui é uma coisa muito fácil também, até eu me confundo às vezes com isso, na verdade. Muita gente deve se confundir com isso. É a questão do impresso ou imprimido. Então, ou seja, eu já vi muita coisa disso. Por exemplo, até eu mesmo falando, dá uns deslizes assim na minha mente, e eu falo imprimido, falo impresso, tudo faz. Então, ou seja, é um erro comum também que todo mundo comete. Eu acho que todo mundo vai ter esse erro aí. Seja, ninguém percebe às vezes, mas tem esse erro. A regra com os verbos ser e estar, ou seja, use o impresso. Se tiver o verbo ser e estar, use o impresso. Mas com o verbo ter e haver, a gente tem que usar o imprimido, entendeu? Vamos lá, um exemplo? Então, quando eu cheguei ao trabalho, percebi que tinha imprimido o documento errado. Ou seja, aqui você viu, né? Documento imprimido. Então, ele imprimiu. Então, ele tinha imprimido uma coisa, então, no passado. Então, ou seja, quando cheguei do trabalho, percebi que tinha imprimido o documento errado. Bom, nessa questão aqui do imprimido, aqui da regra dos verbos ser e estar, use o impresso. Então, e mais, com o haver, você tem que usar o imprimido. Por exemplo, aqui mesmo da frase, quando cheguei ao trabalho, percebi que tinha imprimido o documento errado. Então, ele percebeu alguma coisa, ele tinha imprimido, foi passado, ele imprimiu em alguma coisa, ele tinha imprimido alguma coisa, então foi passado o documento errado. E do impresso, dá para fazer outras frases nessa questão, e muita gente erra também nessa questão do impresso, imprimido, mas nunca se esqueça de usar a regra com os verbos ser, estar, use a palavra impresso. Então, mas com o verbo ter e haver, pode usar o imprimido. Por exemplo, aqui quando cheguei ao trabalho, percebi que tinha imprimido o documento errado. Então, essa parte do imprimido é fácil e do impresso também. Desculpe se deixou meio estranho, né? As explicações, pode ser que ficou meio enrolado, mas esses são os erros que todo mundo comete. E tem mais alguns erros que eu poderia listar, mas eu não vou listar todos não, porque são muitas coisas. Então, se vocês já gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!